Atos capítulo 16, do verso 11 ao verso 13. A nossa mensagem, o título da nossa mensagem é A propósito de Deus em situações adversas. A propósitos de Deus em situações adversas. Diz assim, Atos 16, a partir do versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Salmotrácia no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Muito bem, irmãos. Com certeza, todos nós passamos ou estamos passando ou passaremos por situações adversas, difíceis e complicadas em nossa vida, né? Todos nós. Inevitavelmente aqui podemos dizer isso. E sempre quando nós passamos por essas situações, nos perguntamos: por que eu estou passando por isso? É a primeira pergunta que vem, né? Por que, Senhor, logo agora, né? Logo agora, nesse momento, isso tudo está acontecendo. Ou, as coisas estavam indo tão bem e do nada aconteceu isso, né? Então expressamos muitas vezes com indignação essas palavras. E isso, irmãos, vai acontecer exatamente nessa história, aparentemente, né? Poderia acontecer com algum de nós nessa história, embora que a reação das pessoas que vão passar por essas situações adversas é totalmente contrária. E nisso tudo nós vamos aprender exatamente que Deus tem propósitos para situações adversas em nossa vida. Aqui em Atos 16, nós estamos exatamente, vamos ler, estudar um pouquinho sobre a viagem de Paulo. Aqui estamos na segunda viagem de Paulo. E Paulo faz a sua segunda viagem não com Barnabé, que era o seu companheiro, né? A primeira dupla, né, era Paulo e Barnabé. Mas agora a dupla é Paulo e Silas, nessa segunda viagem. E Paulo, apóstolo de Cristo, e Silas, um membro da igreja em Jerusalém, um judeu também, como Paulo, e também de descendência romana, eles estavam juntos nesta viagem para pregar a palavra de Deus a outros lugares. E isso tudo está acontecendo após exatamente o Concílio de Jerusalém. E no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, é o momento ali em que a igreja, né, toda a igreja está junta naquele concílio e eles decidem exatamente se é lícito ou é melhor, se os gentios eles devem ou não circuncidar-se como um meio de salvação. Olha só, né? Eles tinham ouvido sobre o evangelho da graça de Deus, né? Cristo ali pregando sobre isso tudo, mas ainda havia uma dúvida, havia uma certa questão que eles precisariam resolver a respeito disso. E a decisão daquele concílio é que a salvação é pela graça de Deus. E ela é concedida a todos, não só aos gentios, aos judeus, mas também aos gentios. E não é necessário fazer a circuncisão ou qualquer ritual do Antigo Testamento, da lei mosaica, para a salvação. E é nesse concílio que Paulo vai conhecer a Silas. Interessante, né? Paulo conhece a Silas nesse concílio, ao que tudo indica aí, e eles passam então a trabalhar juntos, principalmente porque Paulo e Barnabé têm uma diferença, né, uma desavença ali quanto à questão do João Marcos. O João Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem, e Paulo ali fica um pouco, não sabemos ali como é que foi a situação, mas fica um pouco chateado, né, talvez, e não sente tanta confiança ali em João Marcos para o acompanhar, né, porque João Marcos estava com eles na viagem, e do nada eles, vão embora, viu? E deixa eles lá, larga Paulo e Barnabé ali. Então, praticamente, Paulo não quer mais ficar ali com João Marcos, mas Barnabé queria. A gente não entende muito a coisa, e a decisão foi: Barnabé então vai com João Marcos e Paulo vai com Silas. Então essa foi a decisão. E Paulo então, junto com Silas, ruma para o norte, enquanto Barnabé vai para Creta,
se você vai lendo ali o finalzinho do capítulo 15, a partir do versículo 36, você nota, 39, vai dizer que enquanto Barnabé e João Marcos vai para Creta, para o sul mais, Paulo e Silas vão rumar para o norte, para a Ásia Menor. E eles chegam numa cidade ali chamada Filipos, que é praticamente já atravessando, indo para a Grécia, né? Ele chega nessa cidade, numa região que é conhecida hoje como Macedônia também, né? E nessa cidade eles ficam ali por alguns dias, conforme a gente vê no versículo 12. E num determinado dia, num dia de sábado, como diz o versículo 13, Paulo e Barnabé, eles decidem exatamente sair para orar. Talvez eles queriam reservar esse tempo de oração, talvez ao longo da sua viagem queriam descansar um pouco, né? E fazer isso orando a Deus ali juntos, ter esse tempo. E eles vão até para um local que eles estão vendo ali, um rio, um calmo rio ali, para poder orar. E aqui o Senhor vai exatamente colocar uma situação adversa, né? Vai surgir uma situação adversa no meio de Paulo e Silas. E nada disso está longe, está fora do controle do Senhor, mas sim tinha um propósito. E vamos entender. Toda a compreensão desse texto é para nos ensinar que o Senhor sempre vai nos levar a situações adversas, mas com propósitos. E como isso pode ser percebido no texto? Primeiro, o Senhor vai levar Paulo e Silas para a adversidade. O Senhor vai conduzir os seus servos para a adversidade. Continua aí, versículo 13. No sábado, saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E no 14 diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Então, até aqui, neste momento, não temos nenhuma adversidade, mas temos algo maravilhoso, né? Uma bênção. Paulo e Silas estão indo para o rio, e é interessante observar isso, irmãos, né? Que dia eles estão indo para o rio orar, né? Para esse local orar? Ué, mas o judeu no sábado não vai na sinagoga? E agora, né? Como é que explica isso? Explica isso, pastor. É o seguinte, é muito provável, não temos dados concretos, mas era muito provável que a cidade de Filipos não tinha uma sinagoga. Tinham judeus morando, mas não tinham uma sinagoga. Porque para eles formarem um culto na sinagoga, é necessário que tenha pelo menos 10 homens casados. 10 homens casados que possam iniciar o culto dentro de uma sinagoga. Então é muito provável que talvez nem existiam nem 10 famílias de judeus naquele local. Tanto que, se a gente perceber, a gente vai ver até um certo antissemitismo que existia nessa cidade de Filipos, né? O antissemitismo é a pessoa ser contra o judeu, né? Então tinha um antissemitismo nessa cidade. Então é muito provável que a cidade de Filipos não era habitada por tantos judeus em virtude desse problema que existia nessa cidade. Então já começa por ali. Note que aqui nós temos que Paulo, né, enquanto eles vão ali então Paulo decide ir para aquele local, já que não tinha uma sinagoga, que geralmente ele fazia isso para poder pregar. Então ele vai para um local para orar a Deus, para poder prestar o seu culto a Deus ali. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, de uma outra cidade, mas que era de origem daquela cidade, mas que, ao que tudo indica, morava na cidade de Filipos, ela estava ali, juntamente com outras mulheres, e ela ouviu a palavra de Deus e ela se converte. E temos aqui o primeiro gentio, a primeira pessoa, né, gentil da Europa a se converter, né, dentro do texto aqui de Atos, na história de Atos, né? Lídia foi a primeira convertida do continente europeu, está descrito aqui, né? Filipe já fazia parte ali da Grécia, que era um continente europeu. E note que ela ouviu, e ao que tudo indica também, a casa dela também ouviu, e também creu na palavra de Deus. Ela foi batizada, e Paulo então
acha uma porta. Lídia até mesmo no versículo 15 convida para que Paulo se achegue à sua casa e fique ali. E Paulo agora vai até ter uma hospedagem. Paulo e Silas têm uma hospedagem ali. Então note que o cenário aqui está maravilhoso, né? Que legal, né? Poxa, fui na intenção de orar e cheguei lá, almas foram salvas e além disso nós conseguimos até um local para ficar e quem sabe iniciar uma igreja. Olha que maravilha. Mas a coisa vai mudar agora. No versículo 16 nós lemos o seguinte, irmãos, que aconteceu que indo nós para o lugar de oração, isso num outro dia, né? No outro dia, não no mesmo dia, mas no outro dia, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Incrível, né? Isso é uma coisa confusa, né? Parece uma história confusa, né? Então, do nada, eles estão lá andando, estão caminhando ali para o mesmo local para poder orar. E aparece uma jovem possessa. E ela começa a falar coisas que é estranho para um demônio falar, né? Geralmente o demônio vai falar alguma coisa estranha, maluca, né? Totalmente complexa e mal, e ruim. Mas aqui o demônio está falando: olha, esses servos são servos do Deus, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Que coisa, né? E aí Paulo vai e expulsa, né? Paulo podia dizer: é um demônio, mas está falando a verdade, então deixa. Mas Paulo se indigna com aquilo. E a pergunta é: por que então Paulo se indigna, né? E ao que parece, a proposta de alguns teólogos é que o espírito que estava naquela jovem, falando aquelas coisas, poderia causar confusão nas pessoas. Pois uma vez que ela estava falando a verdade, isso poderia causar a impressão nas pessoas de que Paulo e ela eram aliados. Paulo, Silas e ela eram aliados, né? E com isso as pessoas poderiam associar ela e Paulo e Silas, a mensagem de Paulo, com a mensagem dela, como se fosse algo, né, do demônio, né, como se fosse algo normal e comum e associado a isso tudo. E fazendo com que as pessoas então não desprezassem a ela, não desprezassem ao próprio demônio, né? E com isso ela não perderia o seu trabalho de adivinhação, né? Então o demônio tentou fazer uma estratégia, né, para ver se conseguia, né? Mas Paulo se indigna com aquilo e a repreende, e aquela mulher então é liberta daquele demônio que a possuía, aquela jovem, né? E note, irmãos, que o plano de Paulo e Silas era apenas orar, né? Note que o plano deles era sempre orar, desde o início. Mas Deus... mas quem é que pôs aquela mulher exatamente ali, endemoniada, no meio de Paulo e Silas? Deus. O plano de Paulo e Silas era parar ali e orar a Deus e ter um culto com o Senhor, mas o Senhor foi e colocou uma endemoniada no meio deles, para perturbar, né? Para falar aquelas coisas. E nós entendemos que Paulo e Silas até agora não tinham toda a visão do que iria acontecer naquela situação. Mas talvez sem entender a razão, assim como nós, que muitas vezes não entendemos as coisas complicadas da nossa vida, eles fizeram a parte deles, né? Que foi que Paulo tinha a autoridade como apóstolo de fazer aquilo, ele fez, ele expulsou aquele demônio. E ele tinha que confiar em Deus, porque de alguma maneira aquilo tinha um propósito para acontecer. Provérbios 16:1 vai nos dizer que o homem pode traçar planos, e o plano de Paulo e Silas era orar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E Paulo e Silas, então, segundo o que Deus queria
que eles orassem, mas de um outro jeito. E nós vamos compreender mais a história deles. O Senhor não apenas leva os seus servos para a adversidade, mas a partir do verso 19 nós vamos ver que o Senhor está com os seus servos na adversidade. E essa adversidade tem um propósito. No versículo 19 nós lemos: vendo os senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e os levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então nós vemos um pouco de antissemitismo aqui, né? Nós que ele dá aqui as duas nacionalidades, né? Esses homens são judeus, e eles estão falando coisas que nós, como romanos, não podemos nos rebaixar a essas coisas, né? Não podemos fazer essas coisas. Então nós vemos um pouco de antissemitismo aqui deles dois, aqui, né? Desses homens, melhor, com os dois, com Paulo e com Silas. E note que ele fala assim no versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, que eram uma espécie de juízes, julgadores da cidade, né? Rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interno, e lhes prendeu os pés nos troncos. Irmãos, e agora, né? Como é que fica essa situação? Se tudo bem, se eles ficassem chateados, né, irritados e mandassem para fora, né? Mas por que Deus então vai permitir que Paulo e Silas sejam açoitados, né? Pior, rasgando as suas vestes, né? Então eles perdem ali, são humilhados na frente de todos. Imagine você, alguém pega você, uma multidão, começa a arrancar suas roupas, colocam você talvez em algum local amarrado e começa a te açoitar. E aqui fala de muitos açoites, não temos a quantidade. E ainda depois disso, te levam para a prisão e dizem que você tem que ficar no local mais seguro daquela prisão. E não somente isso, mas prendem os seus pés num tronco. E aqui, o prender os pés no tronco era uma forma de tortura, porque trazia cãibra aos pés. Porque você, com o pé amarrado no tronco, você não consegue mexer os pés, né? Já ficou com o pé assim parado, assim, dobrado? Começa a dar aquele formigamento, né? E você, quando pisa no chão, parece que nem consegue sentir o pé. Então, a ideia era causar isso, causar dor, causar cãibra. Irmãos, tudo isso porque eles fizeram um bem. E foi o quê? Expulsaram um demônio de uma jovem, libertar o demônio de uma jovem. Mas claro, para os homens ali que lucravam com eles, era uma situação ruim, né? Com ela, né? Era uma situação ruim. Mas, irmãos, poderiam imaginar a mente de Paulo e de Silas nesse momento. Talvez nessa situação, Paulo e Silas diriam: Senhor, só queríamos orar. É errado orar, Senhor, a Ti. Por que tudo isso está acontecendo? Senhor, nós ajudamos aquela jovem que estava sofrendo com os ataques de Satanás e os demônios. E por que esse sofrimento nos sobreveio agora? Não fizemos mal a ninguém. Pelo contrário, bem. E por que nós estamos aqui agora presos e espancados? O que você faria nessa situação, meus irmãos? O que você faria nessa situação? Você ficaria indignado. Por que isso, Senhor, né? Só queria orar a Ti, só queria parar um pouco e descansar e revigorar minhas forças com a oração. Talvez se eu estivesse pecando, o Senhor merecia tudo isso, né? Mas eu não estou. Está tudo indo bem. No dia passado até almas foram convertidas. O Senhor nos usou para converter almas. E agora? O fato é, irmãos, que por muito menos do que isso, nós já estaríamos loucos.
nos desesperaríamos e até poderíamos estar a um passo de questionar a nossa fé em Deus. Por menos que isso. A gente consegue questionar a fé em Deus por causa de um pão. Quanto mais por causa de muitos açoites, de ter nossas roupas rasgadas, ser lançados na prisão e os nossos pés amarrados no tronco. Mas o que lemos no verso 25, irmãos, é a prova de que a paz de Deus e a presença dele ainda se faz presente nas piores adversidades. E ela nos ajuda a continuar com a esperança, apesar de não vermos o futuro que nos espera. Leia o versículo 25 comigo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, eu fico perguntando se eu faria isso. Você faria isso? Depois de ser injustiçado? Você faria isso? Realmente é uma pergunta que a gente não pode responder assim, sim, tão facilmente. Porque nós conhecemos quem somos nós. E sabemos a dor que talvez teríamos naquele momento. Essa, irmãos, é a paz que excede todo entendimento, quando Paulo diz lá em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você entendeu agora porque Paulo escreveu isso daí, Paulo só escreveu palavras bonitas aqui, Paulo é um poeta. Na verdade, Paulo não é um poeta. Paulo viveu isso daqui. Paulo sentiu o que é realmente sentir essa paz de Deus que excede todo entendimento num momento de dor como esse. No momento em que realmente não éramos para ter paz, era para agir com guerra, Era para guerrearmos. Mas Paulo fala assim, não. É o momento em que a gente... Qual era o nosso propósito mesmo, Silas? Era o quê? Orar. Então nós tínhamos que fazer isso. É aqui que Deus quer. Silas, Deus não quer que a gente ore no meio de um calmo rio, Silas. Mas Deus nos chamou para cá porque Ele quer que a gente ore no meio de uma tempestade. No meio do cárcere, da prisão. Dentre os piores delinquentes aqui da humanidade, na cidade de Filipos. E é para ali que Deus leva Paulo. E ali, irmãos, Paulo e Silas têm provado a sua fé. Ali Paulo e Silas provam da sua fé. Não vemos Paulo e Silas aqui como servos de Deus reclamando, caindo o seu semblante, irados, chateados, tristes, com a cabeça baixa, esperando a morte, apesar de todas as suas dores que sentiam naquele momento. Mas vemos Paulo e Silas cantando e louvando a Deus, porque eles sabiam que independente do que esteja acontecendo, eles não poderiam abaixar suas cabeças ou abandonar sua fidelidade a Deus, apesar das situações. E o que acontece no versículo 26? De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E aqui nós vemos agora a presença de quem aqui? De Deus. Deus se faz presente aqui nesse momento, Ele estava presente em todo momento, mas aqui ele se revela. Enquanto Paulo e Silas estavam ali cantando e louvando a Deus, talvez Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, enquanto oravam e cantavam, usando uma estratégia, uma oração com um evangelismo ali embutido. Eles estavam ali fazendo isso, e naquele momento se estremece aquela coisa toda, terremoto, algo miraculoso acontece, e lemos o versículo, então, 27, que agora o Senhor vai expor a Paulo e Silas o propósito da sua diversidade, dos versos 27 a 34, quando ele fala assim, quando é dito, o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E aqui o carcereiro é um soldado, tá bom? É um soldado romano. E a pena
para um soldado romano que não cuidasse bem dos prisioneiros e, por exemplo, estivesse participando de um motim ou de uma rebelião, ou ajudasse a fazer isso, né, a uma fuga de prisioneiros, era o quê? O que os irmãos acham, né? Ele ia ganhar 3 dias de folga, né? Não. Ele iria o quê? Morrer, né? A pena era a pena capital. Era a pena de morte. E logo ele imaginou, olha, um terremoto aconteceu, tudo isso, né? Os presos saindo, talvez até a gente pode pensar que o terremoto foi local, né? Se os presos estão saindo, então o que vai acontecer? Como é que eu vou chegar para o meu chefe, para o centurião, sei lá o quê, e dizer para ele, olha, aconteceu um terremoto enquanto 2 homens estavam cantando e orando ao seu Deus e eles fugiram. O cara ele ia olhar assim, tá bom, meu filho, fica ali que a sua execução vai ser agora, né? É nítido. Então ele falou assim, olha, então é mais honroso eu fazer o quê? Eu morrer, né, um suicídio do que morrer na mão do carrasco, né? Mas aí no versículo 28 nós lemos, Paulo brada em alta voz e diz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, né? Então, ainda Paulo poderia, né? Opa, e agora, ó, que maravilha, olha que oportunidade, Deus mandou a libertação, esse terremoto aqui era para libertar a gente. Paulo deve ter pensado isso, não, né? Paulo falou assim, olha, não se preocupe, nós estamos aqui. Eu ainda estou na cela, lembra que eu estou amarrado? Eu nem consigo sair. Talvez ele deve ter pensado isso, ou expressado isso, né? O texto não fala, nós estamos aqui, os presos estão aqui também. Ninguém se rebelou, ninguém está saindo não. E aí o que acontece? Algo que parece também estranho, né? Assim como aquela endemoniada gritava, né? Esses são os servos do Deus Altíssimo. Algo estranho acontece aqui também. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Irmãos, tem alguma ligação uma coisa com a outra? O que o carcereiro deveria fazer, né? Que bom, ótimo, maravilha, né? Então eu vou arrumar um jeito aqui de colocar de novo as grades e deixar vocês presos aqui. A atitude dele foi contrária. Por quê? Porque algo aconteceu no coração do carcereiro, que não é descrito aqui, mas nós sabemos muito bem o que é. Deus usou Paulo e Silas naquela situação adversa, complicada, dolorosa, para que pudesse levar esse homem a quê? A verdade do Evangelho. E a pergunta dele aqui é, olha, eu estou ouvindo vocês orarem, eu estou ouvindo vocês cantarem, em outras palavras, estou ouvindo o Evangelho. Do outro lado, eu vi que algo sobrenatural aconteceu, isso aqui é estranho. Então, meu amigo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque não tem sentido isso aqui que está acontecendo. Realmente, o Deus de vocês é Deus mesmo. E ali, ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é o quê? Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Note, irmãos, isso aqui tem que compreender muito bem, tá? Alguém já me perguntou isso daí. Pastor, então se o carcereiro cresce, a casa dele também era salva? Não, note que tem uma vírgula, tá? Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Quem? Tu e tua casa. Ou seja, tu, mas também a tua casa tem que crer no Senhor Jesus, tá bom? Então, vamos... Aqui não é nem grego, tá? É português mesmo, tá bom? A questão é português, tem a vírgula aí. Você pode inverter também. Tu e a tua casa, crê somente, né, no Senhor Jesus e será salvo. Você pode fazer isso. Então nós compreendemos muito bem aqui o que Paulo está falando. E note, e eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergalhões dos açoites. Talvez o carcereiro se sentiu agora culpado como um cristão, né? De ter machucado os seus irmãos. E ele foi lá e limpou e lavou aqueles homens. E ele, na sequência, a seguir, ele foi batizado e todos os seus. Ou seja, a casa dele também foi salva. Né? Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa.
e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E aqui é outro ponto que parece ser um pouco estranho, e realmente, de fato, eu não compreendi até então, né? O próprio carcereiro pega os presos e vai levar para casa dele, né? Fica um pouco... A gente não sabe, né, o porquê esse ato de coragem, embora que não era permitido fazer isso, mas era um ato de coragem. Mas eu penso que talvez ele estava tão emocionado, tão feliz com a salvação em Cristo, que ele exatamente tomou uma atitude totalmente fora, né, do que deveria fazer, mas feliz em Deus, né? Talvez o carcereiro falou assim, olha, agora eu posso morrer tranquilo, né, se eu tiver que morrer mesmo, ou pela mão do carrasco, tá tranquilo, tá ótimo. Mas a questão, irmãos, o que a gente compreende dessa história aqui é que o Senhor conduz Paulo e Silas a uma jovem possessa. Fez com que esses homens, depois ali de livrarem aquela mulher, fossem lançados na prisão, açoitados e lançados naquela prisão, para que eles conhecessem o carcereiro e o carcereiro e a sua família pudessem ser salvos. Este era o propósito de Deus para toda aquela adversidade que os seus servos passaram. Agora nós compreendemos, irmãos, que Deus nunca faz nada sem propósito. Até mesmo o propósito de Deus é maior e mais importante do que as nossas adversidades. Aqui compreendemos, irmãos, talvez nenhum de nós vai passar o que Paulo e Silas passou, né, no Brasil. Talvez se for para um outro lugar, isso aconteça. Mas isso nos ensina exatamente isso, irmãos. Que nenhuma adversidade que talvez possamos ou estejamos passando no momento, até mesmo açoites, prisões, né, encarceramento ou humilhação, são maiores do que o propósito que Deus tem para aquela situação em nossa vida. Provérbios 19, 21 nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou seja, Deus sempre, por mais que tenhamos planos, por mais que acordamos um dia e falamos assim, Senhor, eu só quero orar ao Senhor, e Ele nos leve para o cárcere naquele dia, tem um propósito. O plano de Deus tem o seu propósito. No fim daquele drama vivido por Paulo e Silas, nós lemos que eles no outro dia foram libertos, do verso 35 ao 38, e eles não exigiram justiça, né? Ele não falou assim, agora vocês me prenderam injustamente, porque olha só, eu sou romano, vocês me acusaram de ser judeu, mas eu sou romano também. E eles falaram isso. Mas Paulo e Silas poderiam levar aquele caso para as cortes supremas, né? Mas o que Paulo e Silas pediram? Não, nós queremos que aqueles que nos prenderam, que eles nos soltem. Só isso. E aí eles deram a condição deles sair da cidade. E eles saíram, né? E aí Paulo e Silas, então, no finalzinho ali, no versículo 40, se dirigem para a casa de Lídia. E eles, então, confortam o coração daquela casa. Talvez eles sabiam, né, que Paulo e Silas estavam presos. E depois eles partem para uma outra cidade. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Não podemos enxergar, talvez agora, os propósitos de Deus no meio das adversidades, mas como eu falei, há propósito. Deus pode nos levar para os piores lugares, mas desde que seu propósito se cumpra, então é isso que importa. E sempre os propósitos dele são os melhores. Porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Então que confiemos, irmãos. Se você estiver passando por uma situação adversa, está complicado, está difícil, lembra, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E no momento certo Ele vai esclarecer esse propósito na sua vida. Agora, nesse momento em que Deus tem o seu propósito e que você não consegue enxergar no meio da adversidade, o que você precisa fazer é o quê? Apenas ser fiel a Ele.
cantar e adorar a Deus no meio da adversidade, para que assim Ele no final te dê a recompensa, que é boa, e que você vai entender qual foi o propósito dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque lemos essa história e percebemos como o Senhor cuidou da vida de Paulo e Silas, até mesmo, Senhor, levando os seus servos para um caminho totalmente doloroso, mas o Senhor tinha o seu propósito ali. E o Senhor Deus os manteve fiéis, e eles puderam testemunhar de Ti, e saíram daquela cidade, Deus, talvez com cicatrizes, talvez com dores, mas saíram com almas salvas. E que possamos também, Senhor, tomar esse exemplo e saber que sempre a tua glória, por mais que as dores surjam em nossa vida, vão ser maiores. O Teu propósito vai ser maior. E é isso que importa para nós. No nome de Cristo. Amém.